Seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, preste atenção. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assentaram-se, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, já foi orado a favor da minha vida, Pai querido. Eu oro agora a favor, Pai amado, da tua palavra. Fala conosco, Pai. Ministre, Deus Todo-Poderoso, em nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Toma cada um de nós pela Tua mão e nos conduza, Pai querido, nesta caminhada evangelística, para que nós sejamos edificados e sarados, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus amados. Queridos, Senhor, socorre. Senhor, ajuda-me. Na semana passada que eu estive ausente, o presbítero Dejaí foi boca de Deus para pregar para nós, porque a rede social, muitas vezes nós a criticamos e de fato ela algumas vezes traz muitas mazelas, mas ela traz também muitos benefícios. E ele pregou para nós, porque eu pude, através da rede social, também participar da pregação, ouvir e absorver a pregação a respeito dos discípulos abatidos, Jesus visitando e Jesus dando ordem para lançar a banda direita, do lado direito. E hoje nós temos aqui um acontecimento onde Mateus vai falar para nós a respeito de uma passagem que Jesus vivencia com os seus discípulos.
Mateus capítulo 14, ele fala para nós, primeiro, ele introduz, falando sobre a morte de João Batista, o precursor, aquele que houvera sido anunciado que iria à frente do Senhor, preparando os caminhos para o meu Senhor. E ele fora decapitado, e nós não vamos entrar neste texto propriamente dito, porque somos conhecedores dos motivos pelo qual João teve a sua vida ceifada. Logo em seguir, ou a seguir, ou em seguida, o Senhor vai vivenciar com os seus discípulos, porque ele que está vivendo aquele tempo de fadiga, aquele tempo de tristeza pela morte de João Batista. Ele não tem tempo nem mesmo de satisfazer as suas necessidades pessoais. E quando eu falo ele, Jesus, eu falo dos discípulos, porque Jesus está aqui no seu discipulado de tempo intensivo. São 3 anos e meio de Jesus com os seus discípulos. Os 12 estão com Jesus durante todo o tempo. E Jesus deseja estar descansando. Pastor Paulo, chegou para mim ali e falou baixinho: e aí, pastor, conseguiu descansar um bocadinho? Porque eu e minha família, estivemos fora durante quase uma semana, Saímos na terça e voltamos na segunda. Praticamente, uma semana inteirinha. E o pastor Paulo dizia assim: isso é importante. É importante que nós estejamos também descansando. E Jesus, ele também precisava descansar, porque ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E como homem, ele também sentia cansaço, ele sentia fome, necessidade de suprir o corpo físico. Eu até corrijo aqui a foto, porque às vezes as minhas filhas falam assim: estou com fome. Eu digo para elas assim: vocês não sabem o que é fome, vocês estão com apetite, porque fome, vocês nunca passaram. Então, Jesus tinha necessidade também de se alimentar. E aí, Mateus vai falar para nós que Jesus retirou-se, aí a partir do verso 13, Jesus se retirou. E quando ele se retira, as pessoas, e eu vou até corrigir a palavra pessoas, porque a Bíblia ela é enfática, pessoa a gente pensa num amontoadozinho, e a palavra vai dizer a multidão ou as multidões, elas vão ter ciência de onde Jesus está, e ele se apresenta diante de Jesus. Trazendo para os nossos dias, eu já mencionei a rede social, houve alguém que anunciou ou denunciou: Jesus atravessou para a banda de cá. Jesus está e manda a localização exatamente nesse ponto. E aí o povo começa a ir. E Jesus começa a pregar para este povo. Jesus começa a anunciar a respeito
do reino. E enquanto ele anuncia a respeito do reino, ele observa que aquele povo está faminto. Daqui a pouquinho, meus amados, nós vamos nos assentar à mesa para sermos alimentados ou para vivermos exatamente o milagre do pão. Glória a Deus. Aleluia. E aí, eu não vou me alongar, até porque hoje tem que ser rápido mesmo. Jesus vai fazer um teste com os 12. Porque eles vão dizer, olha, melhores, mandar embora. Porque já é tarde, lugar deserto, e nós não temos como alimentar esse povo. Jesus diz, alimente-os. Alimente-os vocês mesmos. E aí eles vão argumentar ainda mais. Como pode ser isso, Senhor? Se nós não temos pão suficiente e muito menos dinheiro para comprar, mesmo que nós saíssemos daqui e fôssemos comprar, os denários que nós temos não são suficientes para comprar pão para essa multidão. O que é que tendes? Temos alguns, eu gostaria que temos pãezinhos e uns poucos peixinhos. Traga para cá. E Jesus faz o milagre. Quem faz o milagre é Jesus. Glória. Preste bem atenção nisso. O mais que eu e você sejamos usados pelo Senhor, nós não fazemos milagre, porque quem faz milagre é o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Mas Ele, misericordioso que é, Ele nos usa. E Ele disse para os seus discípulos, agora os alimente. E eles os alimentaram 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Oh, Deus. Aleluia. Ainda sobraram 12, vamos trazer para o nosso português, 12 balaios de padeiro, de padaria, com o que sobrou. Glória. E quando nós transformamos esses 5.000, fazendo um quantitativo médio, havia ali aproximadamente não menos do que 12.000 pessoas. Contamos, está em torno. Lembra do oika? Olhar. O que nós fizemos até agora foi olhar para o que estava acontecendo, para que nós possamos entender em poucos minutos o texto que nós lemos. Interpretar, correlacionar e aplicar. Olha, assim, né? Olha, interprete, correlacione. Tem outros textos que falam a mesma coisa? Tem, então mencione os textos e aplique na tua vida pessoal e na vida da igreja. Aleluia. Esse é o objetivo do Evangelho. Este é o objetivo da pregação do Evangelho. E aí, meus amados, esses discípulos que estão junto com Jesus, eles vão ser interpelados por Jesus. Jesus
vai dizer para eles: olha, passe para o outro lado, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, porque eu vou ficar atrás e vou orar. Eu preciso ficar só. Outra coisa importante, eu preciso protegê-los. Por isso, vocês vão e eu fico. Proteger de quê, pastor Guilherme? O povo, a multidão, está aguardando o Messias e ainda não houvera compreendido que Jesus era o próprio Messias. Eles entenderam e conceberam para suas vidas e corações que aparecera um homem que conseguia multiplicar pães e saciar a sua fome, mas não conseguiam ainda compreender que muito mais do que saciar esta fome momentânea ou essa sede momentânea. Lembra da mulher samaritana? Se tu soubera quem te pede de beber, você me pediria de beber, porque a água que eu lhe der e você beber, nunca mais você terá sede. Aleluia. O povo oprimido, meus irmãos, e aí eu disse que não dá tempo, né? Para a gente trazer um panorama, ou fazer um panorama de todo o sofrimento do povo, desde que fora cativo, lá no texto que nós estamos trabalhando às terças-feiras, né, de Êxodo 14, já libertando, 430 anos, 70 anos de cativeiro e mais outras tantas escravidões, e agora sob o domínio ali de Roma. Este povo, eles estão querendo arrebatar Jesus, para que Jesus seja feito o seu rei e os liberte da opressão de Roma. Aleluia. Mas Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Por isto, Jesus manda os seus discípulos e ele sobe para o monte e fica sós para orar. João vai dizer que Jesus vê a tormenta do mar. Jesus, que tudo vê como Deus, mas ele como homem, lá na parte alta, ele vê que os seus estão em tormenta. E aí, ele desce para socorrer. Mas se você prestou atenção no texto que nós lemos, vai dizer para nós que já é a quarta vigília da noite, verso 25 do capítulo 14 de Mateus. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Queridos, eles dividiam em 4 vigílias. Tanto é assim que aqui está escrito: Jesus se encaminha ou se aproxima na 4ª vigília da noite. Começava às 18 horas a primeira vigília e ia até às 21 horas. Depois, a segunda vigília ia de 21 horas até 0 hora, até meia-noite. E de meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília da noite. E de 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília da noite. Jesus se aproxima na 4ª vigília da noite. Portanto, ele está inserido, ou o que está acontecendo a eles, acontece entre
3 da manhã e 6 da manhã. Quando eles saíram, ainda era dia, ainda não houvera começado a contar a primeira vigília da noite. E eles estão no mar, homens experientes que são, até no mínimo às 3 da manhã, porque o mar está sobremodo revolto. Aleluia. Eu não sei, já estou aplicando na minha e na tua vida. Eu não sei o que você está passando, a menos que Deus me revelará. Mas eu sei o que eu tenho passado, eu sei o que a minha família tem passado. E muitas vezes, meus amados, a tormenta começa na primeira vigília, ela se estende para a segunda vigília, ela permanece na terceira vigília, e já chegou a quarta vigília, e aí nós estamos já sobremodo sem forças. Mas uma coisa eu tenho certeza, que mesmo que seja na quarta vigília da noite, o Senhor virá me socorrer. Glória a Deus. Maravilhoso. O salmista, ele fala deste momento de, passar por uma situação de aflição. E lá no Salmo 37, ele vai dizer no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele o fará, creia que ele virá. Mas lá no Salmo de número 30, também no verso número 5, ele já houvera dito aflição, a palavra lá é choro. Se você poderia dizer assim, pastor, mas tem choro de alegria, mas aqui é só você ler o texto. O choro aqui não é de alegria não, meus irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria não é choro de alegria, porque se a alegria vai vir pela manhã, o choro é de aflição, a alegria virá pela manhã. Aleluia. Maravilhoso. Aí muitos de nós vão dizer assim, mas o Senhor é que não sabe quanto tempo que eu tenho chorado. Queridos, quem te disse que é uma noite só? Ah, mas está escrito lá, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pedro vai dizer para mim e para você, um dia para Deus é igual a 1000 anos. 1000 anos para Deus é igual a um dia. Não importa quantos dias eu e você estejamos chorando. Não importa quantos dias eu e você estejamos com a embarcação para lá e para cá. Com a embarcação já quase naufragando. Se Jesus ainda não está na embarcação, que em outro momento o Evangelho vai registrar, outro episódio que Jesus está na embarcação dormindo. Ele não está nem ligando o que está acontecendo conosco. Quem falou isso? Glórias a Deus que ele estava na embarcação. Mas se ele não está na embarcação, que é o que o texto de hoje narra para mim e para você, ele está vendo tudo. E mesmo que seja na quarta vigília da noite, mesmo que seja às 3 da manhã, mesmo que seja às 4, às 5, às 6 da manhã, ele vai chegar. Glória a Deus. Aí, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Precisamos ficar atentos, porque possa ser que ele venha sobre as águas e nós passamos tal como os discípulos. É um fantasma e o medo tome conta do meu e do teu coração. Queridos, os discípulos de Jesus, e ali, ainda
são os 12. Apenas um discípulo era de uma região diferenciada. Só Judas Iscariotes, o traidor. Os demais eram da mesma região, onde a influência de adágios a respeito de fantasma era muito comum a eles. E mesmo tendo recebido Jesus em suas vidas e estando convivendo com Jesus, eles ainda têm muito daquilo que eles vivenciaram no passado. E Jesus vem para tirar tudo aquilo que nos faz ficar com Ele. O verdadeiro amor lança fora todo mundo. O único medo que nós não devemos desprezar é o medo natural que o Senhor deixou em nós. A gente não caiu da laje, Emerson. Edmilson? Este medo, Ele não tira de nós para preservar a nossa vida, para preservar o nosso corpo físico, porque somos templo do Espírito Santo. Agora, o medo que o inimigo ele quer lançar sobre nós, o diabo, nosso adversário. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo número 8, ele vai falar vosso, em algumas versões. Eu estou trazendo nosso, porque ele é nosso adversário. Ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Para que ele ruge? Para colocar medo em mim e em você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro vai dizer, e estou acabando com a minha ceia: Senhor, se és tu, porque quando eles gritaram que era um fantasma, o texto diz que ele fala, calma, sou eu. E Pedro diz, se é o Senhor, manda eu ir. E Jesus fala, venha. E ele foi. Muitas vezes nós, torturamos Pedro, Nós criticamos Pedro, mas Pedro é um indivíduo corajoso, E ele sai e vai. A única coisa que precisamos observar é não cometer o mesmo erro de Pedro. Porque enquanto ele vai, enquanto ele olha para o alvo, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, em Cristo Jesus, aleluia, ele anda sobre as águas. Quando ele desvia o olhar, ele afunda. Comigo e com você, igualzinho, meus amados. Quando nós desviamos o olhar, quando nós olhamos para o homem nos decepciona. Quando nós olhamos somente para o indivíduo, somente para o pastor Guilherme, pastor Paulo, o prefeito Dejair, o prefeito Jorge, pastor Walter, possa ser que você diga assim, não vou mais ficar lá naquela igreja. Mas se você permanecer olhando para Jesus, você vai orar pela vida do pastor ou do presbítero que provocou em você uma decepção ou uma tristeza. Viu a diferença? E Pedro, quando afundou, ele teve um ato de poucos de nós, por causa do nosso nariz empinado, temos coragem. Ele diz, eu estou afundando, socorra-me, Senhor. E o
Senhor socorreu. Amém. E o Senhor entrou com ele no barco, onde estavam os outros, e o texto diz: a tempestade passou. Amém. Glória a Deus. Jesus chegou, a tempestade passou. Chegou na 4 horas da noite, a tempestade passou. Não importa que hora que vai chegar Jesus, a tempestade vai passar. Amém. Apenas precisamos ficarmos atentos como igreja do Senhor Jesus, que entende os mistérios desse Jesus que nos ama. Amém. Ele desde aí vai louvar um hino, logo em seguida nós vamos estar ministrando a ceia.